Deu muita velocidade. Se você tem o Adson e tem o David, de repente dá pra você jogar com o Coutinho e com o Payet. A depender do jogo, da circunstância. Ou se você tem um dos dois. Não tendo os dois, não dá, cara. Porque o time do Vasco fica sem nenhuma velocidade. É um time completamente marcha lenta. Passa a ser um time com uma outra característica de jogo, que você tem que ficar no campo do adversário trocando passe. Só que aí você tem o Maicon também pra jogar alto. Só que é isso que eu tô falando, você joga alto. E ó, o Piton não marca bem. Ele nunca marcou bem e agora ele tá pior. Nos últimos jogos, que eu disse que ele não tá 100% e tal, o Vasco só tá tomando bola nas costas do Piton. O PH marca bem, mas quando é o Puma, também não marca bem. Aí você vive o dilema, E tem uma coisa tática do jogo, que toda hora, tanto o Payet quanto o Coutinho recuavam pra receber a bola no pé. Só que os dois volantes, eles ficavam também. Sim. Então faltava jogador na frente. Todo mundo vinha buscar a bola no pé e ninguém dava um passo na frente. Ninguém tabelava e saía pra receber. Os dois volantes do Vasco presos. Tá nesse lance aí, se você for ver, o Payet recebe a bola na esquerda, os dois volantes estão aqui, ó, fixo. Nenhum dá um passo à frente. Então o Vasco, ele fica muito com dificuldade pra ganhar campo. A troca de passes é sempre no setor defensivo, o meio-campo não consegue ganhar campo. A sensação é que o time desconectou. Ele não consegue mais voltar para algo natural. Isso ficou muito claro ontem. Essa questão da distribuição, quantos atacam, quantos defendem, qual que é a função de cada volante. Por exemplo, o Hugo, para mim, foi um cara que desde que ele chegou, ele equilibrou realmente o Vasco. Ele foi um ponto ali que deu uma estabelecida no meio de campo. Acho que é um cara que tanto ataca como defende. Ele é o titular. Quem joga do lado dele ainda é uma dúvida. Se é o Cocão, se é o Esforza. E aí depende muito do jogo. Então, o contexto do jogo contra o Atlético também é difícil de você trazer. Porque o Atlético é um time que pode tanto jogar propondo, mas é um time também com velocidade para acelerar. E o Atlético poupou ontem, né? O Hulk não viajou, o Paulinho não viajou, o Lianco não viajou, os jogadores de seleção sequer viajaram também. Então... O Galo jogou ontem quase com um time C contra o Fortaleza. Né? Mais um gol do Fausto Vera. Mais um gol do Fausto Vera. E eu acho que assim, o Vasco sofreu muito com as lesões, né? Porque dois pilares do time e os dois volantes titulares se machucaram no início do ano, que era o Jair e o Paulinho. Eles estão pra voltar, inclusive, né? O Jair já pode voltar agora. Ao que tudo indica, contra o Cuiabá, quinta-feira, ele já deve ser escalado e tal, e ganhar minutos. E o Paulinho tá nessa transição também. Mas aí, você perde dois pilares do time, né? Os dois volantes titulares. E agora você perde os dois pontas titulares, os dois vice-artilheiros do time. Quando o Paulinho machuca, ele era o melhor jogador do Vasco. Ele era o melhor jogador do Vasco. Ele era o pulmão do time, o coração. E a mesma coisa que passou o São Paulo, né? A gente tava destacando, né? O Alisson, o Pablo Maia, era a base de um time campeão da Copa do Brasil. Eu acho que é pior ainda porque o Vasco tem um gap maior entre o titular e o reserva, sabe? E às vezes nem tem reserva. Essa é a questão maior, é você achar um equilíbrio e uma solução para os problemas que o Vasco tem, porque, na minha opinião, não dá para Coutinho e Payet jogarem juntos, porque a linha defensiva do Vasco ela é muito frágil. E aí, quando você tem os dois, você torna a marcação no meio-campo mais frágil ainda, ou seja, você expõe ainda mais a sua linha defensiva, que já é frágil naturalmente. Então, você não consegue encontrar um equilíbrio, mas aí você também tem a questão de beleza, quem vai entrar no lugar? Será que a pessoa que vai entrar no lugar vai agregar? Vai agregar tanto assim na marcação? Também concordo que o Payet hoje ele já não faz tanta diferença quanto já fez. Então, ter o Payet em campo, você perde muito na marcação, mas também não tem agregado demais na parte ofensiva. E as coisas que ele faz ofensivamente, o Coutinho pode fazer também. O Coutinho pode ser esse cara da bola parada. Então, eu acho muito complicado, porque tem... Eu até acredito que o Vasco está fazendo mais do que se você olhar o elenco ali. Com certeza. Se você olhasse no começo da temporada, talvez a gente não imaginaria que o Vasco chegaria nessa situação. Ainda mais tanto depois das lesões. Em brasileiro tranquilo, quanto nesse estágio de estar brigando por uma possível decisão. Acho que o Vasco está saindo muito bem com o que possui. E vai enfrentar um time que, na minha opinião, estava perdido, tem um ótimo elenco, mas que se reencontrou. 53% do chat concorda com você que Payet e Coutinho não podem jogar hoje juntos, 47% diz que sim, então a galera tá bem dividida. Acho que podem, no segundo tempo, quanto o Galo tá 0-0. Aí vamos que vamos, né? Você tira o volante, tá todo no campo de ataque. Tirando então, de início, acho que não começaria, Tirando isso, é videogame. Sabe o que eu acho? Eles são os dois jogadores mais técnicos do Vasco, que hoje é um abismo, assim, a comparação deles com os outros jogadores de criação que o Vasco tem. O Vasco fez uma péssima janela do meio de ano. Não reforçou a defesa, era para vir o zagueiro do News Old Boys lá no último dia, acabou que a documentação não saiu, o cara não veio.
E as contratações do Vasco para o setor ofensivo, para substituir o Adson e o David, que estão fazendo uma falta tremenda, Jean Davi, não mostrou que veio. Emerson Rodrigues tem sido titular e tem corrido errado pra caramba. O Maxime Domingues, que é o suíço lá, que veio do futebol português, jogou de titular um jogo, no outro ele nem entra. Então também parece que não vai agregar. Eu acho que Coutinho e Payet deveriam jogar juntos e poder jogar juntos. Só que num time que tem esse contexto de tantas lesões, com a defesa tão fragilizada, de fato fica um jogo sim, um jogo não, tem que ver onde eles podem jogar. Porque me parece muito a discussão de tipo, Abel Braga quando ele treinava o Flamengo. Ah, não pode jogar Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Não pode. Ele falava isso. Jorge Jesus chegou e pôde, né? Sim, mas eram jogadores abaixo dos 30 anos de idade, beleza, né, Tatá? Beleza. Não, outra característica. Vou te dar um exemplo de jogadores acima dos 30 anos de Vai lá. idade. Fluminense do ano passado. Sim. Ganso, Cano e Marcelo. Não jogavam juntos? Jogavam juntos. Mas jogavam aí não, juntos, mas aí não tudo no mesmo setor. mas o Cano e Arias faziam o retorno pela... Então, não, tudo bem. é só Cano uma Arias questão. é o Keno e Arias. É aí que eu quero chegar. Não, eu quero entendo, chegar, Tatá. tipo assim, você precisa preparar o time com reforços, com peças, com tática, com formação, para que os caras possam jogar juntos. Então, Existe- o Vasco hoje não oferece isso. Sim, sim. Não, existe O uma Galo coisa... e o Coronado não são jogadores de mais de 30 e eu defendo que não pode jogar. Então, é isso. Não pode. É porque a questão assim, no futebol hoje, você consegue comportar um extra classe e liberar ele junto com o Verratti, por exemplo. Vai. O Coutinho, como é que você vai montar o Vasco hoje? É Verratti, Coutinho, você faz um 4-4-2 sem a bola e deixa o Coutinho e o Verratti. E o Verratti ajuda também, viu? Ajuda. Ajuda, e o Coutinho vai fechar passo, vai fazer o trabalho também. Aí você faz 2 linhas de 4, você segura. Quando você põe o Payet, essa segunda linha de 4 já vai acontecer o quê? O Payet vai fechar pelo lado, ele vai acompanhar o lateral? Né? Ele vai te quebrar, ele vai te deixar o Piton num 2 contra 1. Então, e tu não tem os pontas que faziam isso. Exatamente. Que era o David Você e o vai Adson. pôr, a gente já viu, inclusive o Ramon Dias tentando o Payet por dentro, lembra? No Sim, tripé. Sim. Ficava penso, porque não é um jogador de combate. Então, assim, eu realmente acho que quase tudo é treinável e é trabalhado para fazer. Gabigol e Pedro juntos. não dá, o Dorival conseguiu. Conseguiu. O time tinha desequilíbrio. Até que o time ponto, tinha. né? O Ramon Dias, você tem que... o Ramon Dias contra o Inter, no Corinthians, usou Memphis e Yuri e o Garro vai usar de no novo hoje. losango. Deve no ser losango de losango. novo hoje. O gol do Bernabé. Uma bola que sai da direita, você troca de lado, tá o os três losango balançados. você fica... Você defende com 3 no meio. Então, assim, não se defende no futebol com 7 jogadores. Não tem mais como você fazer isso. Claro que em situações específicas. Agora, vale. Se um time tá redondo a ponto de, vamos assim, vai. O time tá redondo a partir de quando ele se coloca no campo ofensivo, ele sobe o bloco, trabalha a bola, se ele perde, ele tá tão encaixado que ele já recupera rapidinho e ele não entra em fase defensiva. Tem times que conseguem fazer isso. Sim. De quase não entrar em fase defensiva. O City mesmo, são poucos momentos que você vê o time lá, com bloco, a linha Baixo, de... Porque né? o jogo dele é tão funcional, né? dinâmico, que ele já recupera... Aí tudo bem, faz sentido. Mas nesse momento, eu acho que neste momento o Vasco tem que voltar algumas casinhas e voltar para aquele Vasco que competia. Que assim, você pode ganhar de mim, mas eu vou trocar com você até o final. Agora, o Vasco de ontem não teve nem isso. O Vasco de ontem largou o jogo. E vai ter que ser achando o gol de novo, né? É porque a jogada que o time tem é esse, é cruzamento pro Verratti, aí ele tá inspirado, acertar o cruzamento dos caras também com o cabeceio dele, que ele é especialista em fazer isso. Ele é artilheiro da Copa do Brasil, inclusive. Vamos ver o que vai acontecer aí tem no uma sábado. é uma coisa meio intuitiva, né, Tatá? Que é tipo, cara, eu torço por um time muito ruim, jogadores muito ruins. Não é possível que num time ruim os meus 2 melhores jogadores não possam jogar isso. juntos. Uma coisa da isso. torcida que É é isso. prática. Então eu acho que vale, de repente, o São Paiva... os melhores e os mais caros, né? Não sei Bom se lembrar. pro final de semana, mas vai passar um pouco pelo tema desse time do Vasco, um time que tem um investimento em 2 jogadores. Esses caras têm que, de alguma maneira, usar eles da melhor maneira possível. E pensar como isso vai ser utilizado. Hoje eu acho que pro jogo do Galo, principalmente pelo nível do Payet, eu acho que o Vasco é melhor se começar o jogo sem o Payet. Eu também acho. Até porque Ryan, o Payet tem talvez? uma parada Mais com o Ryan? não sei, talvez o Vasco tem uma parada que... O Payet tem uma parada que tem me irritado muito. Eu sou muito fã do Payet. Eu tenho coleção de camisas do Payet, do Olympique de Marseille. Eu acompanho a carreira dele já há muitos anos. Ele sempre foi um cara que chutou muito bem. A finalização dele era um negócio extraordinário, assim, extra classe, de fora da área, então a longa distância, super preciso. No Vasco ele não faz isso. Ele não chuta, cara. Ele fica... É inacreditável. O cara pega a bola e não chuta.